começando mais um Papo com Beijo. Bom, esse cara é demais. Sabe quem tá aqui, ó? Maravilha, Alberto! Marco Bianchi, finalmente! Opa! Realmente... O homem que virou a coruja. Você dorme que horas? Agora e acorda que horas, caraca? Eu sou um sujeito mais pro lado da coruja mesmo. Eu normalmente estou dormindo aí por volta das 4, após a reprise do Jornal da Globo, na Globo News. E, enfim, aquela programação sempre muito instrutiva. E estou acordando aí por volta do meio-dia agora. Estou trabalhando... Estou pegando as 2 e largo a meia-noite. Tem cara que só funciona à noite, é você, Marco? Tua criatividade, essas coisas, é só à noite que funciona mesmo? Cara, eu funciono durante o dia, em todos os aspectos. Mas à noite, acho que talvez pela concentração de programas esportivos, digamos, inspiradores e aquele grande grupo de humoristas involuntários. Então, à noite, parece que a coisa começa a me deixar inquieto. E eu viro e mexe, estou assistindo televisão e fazendo minhas anotações, né? Porque, afinal, é aquilo que é a matéria-prima para o meu vasto cabedal de comentários assaz pertinentes. Ô, Marco, mas tem uma pergunta, ó. Essa eu tenho que fazer uma pergunta séria, uma pergunta em tom de protesto e de revolta. Perfeitamente. Perfeitamente. Por que acabou o melhor programa de futebol da televisão brasileira? Para mim, o programa que era o programa, o diferente, o legal, o mais criativo, o Rock Go na MTV. Aquilo era o melhor programa, mas por que acabou? Cara, bom, primeiro eu agradeço pelas definições. Eu acho que o Rock Go realmente ele foi super pioneiro, porque ele entrou num momento em que essa coisa que agora se tornou comum, ou se tornou lugar comum nos programas, os programas esportivos, de você ter um certo bom humor para tratar de um assunto que, afinal de contas, não é o assunto mais relevante do universo, que são os esportes. Então, eu acho que ele foi muito pioneiro e durou durante, digamos, foram 14 anos de MTV, contando o campeonato dos músicos que a gente narrava até o programa semanal. E o fato é que não foi uma decisão minha, nem foi uma decisão do Paulo Bonfá. Foi uma decisão do empresário Alberto MTV, que chegou no final de 2010, estava com as contas ligeiramente desequilibradas e optou por um corte nos seus custos, talvez sem perceber que, ao mesmo tempo, estava cortando receitas também, cortando talvez mais receitas do que custos e cortando também, digamos, uma grande parte do público. Não, grande parte do público da MTV eu não digo, mas assim, tinha muita gente que assistia a MTV, especialmente por causa do Rock Go e daquele casamento que tinha entre humor e futebol e, ao mesmo tempo, daquela parceria minha com o Paulo, que é um entrosamento que já vinha de 30 anos, que a gente se conhecia desde moleque. Vocês estudaram juntos também, não? A gente fez colégio junto, os nossos pais moram no mesmo prédio até hoje, o pai dele é o síndico. Eu vou chamar o síndico, pai do Bonfá. O pai dele é o síndico, inclusive vai receber aí uma denúncia em 3 vias timbradas da Adebra, Advogados do Brasil, para agilizar as obras da nova garagem. É um recado... Mas, Marco, primeiro que eu tive o prazer de participar várias vezes com vocês lá, assistia direto. Cara, juro, eu fiquei tão perplexo quando falaram, o programa acabou. Eu falei, não é possível. É a mesma coisa se o Barcelona chegar hoje e falar assim, olha, vou te falar, a coisa tá ruim, nós vamos ter que vender o Messi. Pô, não. Vende os outros. Você sabe que, para mim, do ponto de vista financeiro e profissional, aquele programa era muito importante, afinal de contas, poxa, acho que foi o programa que me tornou realmente conhecido do público de uma forma mais abrangente no Brasil, já que o programa de rádio... Eu ouvia já antes, os Sobrinhos do Ataíde. Eu verdade, já ouvia. É verdade, mas os programas de rádio, eles eram sempre em praças específicas, em algumas cidades não rolavam, por exemplo, no Rio de Janeiro não rolava. Então, a partir do momento da MTV, foi que realmente isso foi para mim uma conquista profissional muito grande. Por outro lado, do ponto de vista artístico, para mim, o Rock Go estava chegando num momento de saturação.
porque a gente tinha uma configuração ali, uma divisão de tarefas que dificultava um pouco a minha parte criativa, pelo fato de eu e o Paulo termos perfis muito diferentes. Então, e o Paulo, em termos de criação, ele não agregava tanto ao programa, ele tinha outras qualidades dentro dessa parceria. Mas isso, para mim, se tornava um pouco limitador. A parceria, a configuração do programa era um pouco limitadora em termos de você renovar o programa, de você mudar algumas coisas, de você tornar o programa mais humorístico, menos jornalístico, apesar de que nunca foi lá muito jornalístico. Então, para mim, do ponto de vista artístico, criativo, era importante que eu tivesse uma chance de fazer um programa sozinho, entre aspas, né? Porque a gente não faz nada sozinho na televisão. Está aqui a cinegrafista Vilda Câmara, que não me deixa mentir. Está aqui a editora Edite Quadros. Está aqui o nosso produtor, Décio Cavalo. Então, a partir do momento que eu fiz esse projeto no Multishow, eu pude desenvolver algumas ideias que no Rock Go não tinham espaço em função da configuração do programa. 14 anos atrás, cara, hoje o mundo, a gente fala em 3 meses, já tem N coisas diferentes, né? Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta que eu me baseio muito em mim. Eu fui um cara que sempre apostei muito no online, internet e tal, porque eu sempre vi isso. Você tem mais independência, você pode fazer coisas... Tudo tem prós e contras e tal. Uhum. 14 anos atrás era uma realidade, hoje é totalmente outra. Esse mundo para você de internet, de certa forma, de TVs, hoje muito mais TVs a cabo, ajuda você? De certa forma te ajuda a ser mais empreendedor, a poder fazer mais as coisas que você quer sem depender de ter uma grande corporação por trás ou não? Eu acho que a corporação por trás, eu não sei qual é o sentido maldoso dessa fala. Mas, dessa vez juro que não teve. Mas corporação, ação, corpo por trás, nada. Mas o fato é que com a internet tem uma coisa muito boa de você poder falar diretamente com o seu público sem ter nenhum diretor de programa, nenhum diretor de emissora, nenhum Ovídio Furtado da vida. O diretor Ovídio Furtado é mais um membro da equipe. Mas no Rock Go você tinha muita limitação disso aí? Não. Você fazia com ponto? Você usava ponto? Usava. Mas o diretor, que era o Maurício Terra, ele mais orientava a gente em relação ao enredo, né? A dinâmica do programa do que em relação a conteúdos. Os conteúdos eles partiam muito de mim mesmo. A parte criativa do programa partia muito de mim e então ele tinha uma função um pouco mais técnica, mais de fazer acontecerem as coisas que a gente propunha. E então tinha muita liberdade, mas de qualquer jeito tem essa coisa da configuração que eu te disse, eu e o Paulo. Então qualquer ideia que fosse dada precisaria ser aprovada pelos dois. Precisaria ser do agrado dos dois, e isso nem sempre era possível, do meu lado e do lado dele também. Então a gente tinha que sempre chegar a coisas consensuais dentro do programa. Vocês dois têm ideia de voltar a fazer algum programa, ou até o Rock Go em algum outro canal, ou fazer um outro trabalho você e o Bonfá, ou cada um foi para um lado agora? Cara, eu não tenho essa expectativa e não tenho esse plano. Não acho que seria uma coisa inviável e nem impossível. Não, da minha parte não teria, digamos assim, veto para que isso acontecesse. Mas eu acho que olhando assim para o meu trabalho de criação, para o meu trabalho artístico, eu preferiria seguir uma carreira individual daqui em diante. Porque eu acho que eu já agreguei tudo que eu podia agregar em termos de criatividade para um trabalho conjunto. Na época dos Sobrinhos do Ataíde, eu criei todos aqueles personagens. A partir de um certo momento, até por uma certa inexperiência, os personagens fugiram do meu, como é que se diz? Da minha propriedade. Quer dizer, eram personagens que eu criei. Você diz o quê? Que você deveria ter registrado? São personagens que eu disponibilizei para a propriedade do grupo, passaram a pertencer ao grupo, mas que eram personagens criados por mim. Então, o trabalho de criação que eu fiz no rádio durante muitos anos, eu coloquei
digamos assim, coloquei para a galera, eu dividi, compartilhei. Durante muitos anos no Rock Go também aconteceu isso. A parte criativa do programa eu sempre trabalhei muito forte e sempre, como é que se diz? Dividi, compartilhei, enfim. Usa compartilha, que é a palavra da moda. Exatamente, muito bem. E então, eu acho que chegou um momento, só que eu compartilhei aquilo a um custo muito grande, porque as decisões acabavam sempre sendo conjuntas e muitas vezes eu fui obrigado a tomar caminhos que eu não queria tomar em função de uma vontade coletiva. A partir de agora, a gente começa a ficar velho, começa a ficar chato. Eu não quero mais fazer trabalhos que eu não estou a fim de fazer. Eu não quero fazer revista em quadrinho de personagem de rádio. Eu não quero ir fazer convenção dos corretores de seguros em Birigui. Eu não quero. O que você quer fazer? Eu quero fazer criação e apresentação de audiovisuais, que é o que eu sempre fiz. Então, todo o trabalho que eu faço de apresentação, seja na televisão ou no rádio, ele é baseado no trabalho de criação que eu faço, trabalho de redação. Ele é imprescindível ligado ao trabalho de criação que eu faço. E o que eu quero hoje é colocar em prática 2 projetos que eu tenho, sendo um deles esportivo, que provisoriamente chamado de Hora Bolas. Primeiro bloco? Primeiro bloco, Palmeiras. Segundo bloco, mais Palmeiras. Terceiro? Só Palmeiras. Quarto? Corinthians, São Paulo, Seleção Brasileira, Meninos do Vôlei, Caso Edmundo, Gêmeos do Pelé e mais uma pitadinha de Palmeiras. Do cacete. E quero fazer, além desse projeto, que eu poderia fazer do jeito que eu acho ideal, independentemente dos outros acharem que a coisa tem que ser feita exatamente desse modo, ou que eu quero trazer um pouco mais para aquilo que eu acho bacana. E também tem um outro projeto que é de humor genérico, que não é restrito ao futebol, que é o que eu sempre fiz. Hoje em dia as pessoas me conhecem como o humorista esportivo, futebolístico, mas eu sou um humorista que tem condições, tem envergadura moral para tratar também, para discorrer acerca de outros temas. Mas é porque o Rock Go foi uma coisa muito marcante, não tem... Sim, sim. Eu vejo isso até como uma coisa extremamente positiva. É, porque o programa verdade. foi do cacete, cara. Não, então verdade. fica associado, não tem jeito, demora um pouco. Tem razão. Falando em humor genérico, pô, e a galera vem aqui direto, pô, eu entrevisto os caras aqui, já veio o Alfinete, já veio o Impostor, porra, quem já veio mais? O Carioca, Sei. essa galera do Pânico, eu acho que esses caras são bons demais. Mas você não acha que o momento do humor no Brasil vive uma geração assim... boa demais, cara. Um humor inteligente, imitadores hoje que não imitam só o óbvio, né? Que pegam coisas, às vezes... O próprio Carioca, uma coisa surreal. O Daniel Zuckerman, o Impostor, tem umas ideias super inteligentes. A galera do CQC. Enfim, esses caras do stand-up. Tem uma geração muito boa, não tem, Marco? É verdade, é verdade. Eu acho até que a coisa da internet, você, digamos... Ela tem ajuda um espaço, a divulgar, não ajuda? tem espaço para as pessoas que nunca puderam, digamos, chegar a uma emissora de televisão e ter uma chance, né? Mesmo a gente que trabalha com isso, muitas vezes deixa de ter chances, não é fácil você entrar numa emissora. Então, muita gente nova surgiu. E dentro dessa quantidade, muita coisa de qualidade. Acho que o CQC tem coisas muito boas, o Pânico tem coisa muito boa. O novo programa do Rafinha Bastos, que começou assim... O Saturday Night Live. Derrapando, tem algumas coisas que já estão bem interessantes. Então, tem muita coisa boa. Por outro lado, eu devo dizer o seguinte, que tem fórmulas muito antigas, assim, coisas que, assim... o moderno, a fachada moderna, mas se você abrir a porta e for pesquisar mesmo, são fórmulas muito antigas. Essa coisa de fazer uma sátira da novela Avenida Brasil, que é Avenida Barril, Praça Brasil, ou seja lá o que for, é uma fórmula antiga pra caramba. Isso o Caceta fazia todo o programa, entendeu? Então, assim, não é inovador isso. Você fazer paródias de programas de televisão, seguindo, digamos, paródias específicas de um programa de televisão, como tem o Dr. Hollywood, daí o Marcelo Adnet, que é outro que é mega ele é talentoso, muito bom. gente Muito bom. boa, torcedor do Botafogo Grill.
Botafogo. Então, muito bom também, mas faz paródias de certos programas, paródias específicas de programas que são uma fórmula super batida. E outra crítica é a seguinte, que essa coisa de programa de humor pautado pela exposição de nádegas, exposição de nádegas não é humor. Isso que precisa ficar claro. Você ver uma bunda não é uma piada. Talvez seja um motivo para uma prática de um 5 contra 1, ou né, de uma prática solitária deveras prazerosa, mas não é humor. Então, eu acho que essa coisa de quanto mais bunda no programa, eu acho que assim quanto mais bunda, mais frágil artisticamente e humoristicamente um programa é. Mas você não acha que às vezes a bunda aparecendo, você tem dois lados aí. O lado que aqui... Tem dois lados, tem o lado de trás da bunda e o da frente que não é exatamente a bunda. O lado direito e o lado esquerdo. Mas às vezes mostrando a bunda, às vezes é uma própria sátira. Né? E também a televisão aberta vive de ibope, né? Você põe umas putas gostosas lá, todo mundo quer ver. Eu estou falando isso, mas não estou, assim, digamos, me exaurindo dessa crítica, porque no meu próprio programa do Multishow tem um momento em que a nossa leitora de e-mails, auxiliar de palco, ela faz ali uma performance de biquíni e tal. E a ideia seria justamente satirizar um pouco esse apelo sexual que os programas têm, ainda mais os programas machistas, de mesa redonda e tal. Mas eu acho que mesmo no caso do Zona do Agrião, no Multishow, ficou assim, querendo satirizar o apelativo, mas sendo apelativo também em uma certa medida. Então, não gostei. Da mesma forma que acho que enfim, eu acho que os programas em geral usam isso, mesmo aqueles que querem dizer que estão, digamos, satirizando a apelação, mas usam de uma forma apelativa também. É um lado que eu acho, sim, que é um telhado de vidro ou uma traseira de vidro. Você já viu? Hoje dá pra ver também, teve filme. Você conhece Howard Stern? Não, pelo nome, não sei. Um locutor de rádio em Nova York? Não. Vai ver esse cara. Vai ver esse cara que e ver rola? as coisas que esse cara faz, cara. Ele é genial, Howard Stern. Mas não mostra bundas no rádio, não, né? Você vai ver coisa pior. Você vai ver quando ele traz um amplificador e manda ligar a guitarra e manda as mulheres sentar em cima. Entre outras cositas mais. Agora, falando um pouco de futebol, primeiro bloco, Palmeiras. Os teus dois times estão ruins. Acabou o Friense e o teu Palestra. E agora, mano? Coitado, meu amigo Fábio César tá aqui também. Tá? Não posso olhar pra ele. Ó. E agora, cara?